E aí, hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante, sabe? A de São Lázaro de Betânia. Ele está no centro de um dos acontecimentos mais marcantes já registrados. É uma história que fala de amizade, de poder e de uma fronteira que, olha, todo mundo achava que era impossível de cruzar. Então, para a gente entender isso, tudo começa com um número. 4. Sim, 4 dias. E esse número é a chave, porque ele representa nessa história o ponto final de qualquer esperança humana. Isso mesmo. Foi exatamente esse o tempo que Lázaro passou no túmulo. E olha, segundo os costumes daquela época, isso significava que já era, né? Caso encerrado. Ele era considerado morto e ponto final, sem a menor chance de voltar. Só que, e se esse não fosse o fim de verdade? E se alguém chegasse e simplesmente revertesse o que todo mundo considerava irreversível? É essa pergunta que pega uma história de luto e transforma num evento que mudou o mundo. Bom, agora a gente entra no clímax da história, o milagre em si. É descrito como o maior sinal público de Jesus antes de tudo o que aconteceu na paixão. Pensa na cena. É super dramática. Jesus finalmente chega em Betânia, que era um vilarejo ali perto de Jerusalém, e para bem em frente ao túmulo do amigo dele. Era uma caverna, sabe? Fechada com uma pedra daquelas bem grandes. O clima ali, nossa, pesado, só tristeza e aquela sensação de que não havia mais nada a fazer. E aí, no meio daquele luto todo, uma ordem. Uma voz que quebra o silêncio com uma autoridade, assim, total. Não foi um pedido, não. Foi um comando. Um comando direto para a morte. Lázaro, vem para fora. E o que acontece logo depois simplesmente desafia qualquer lógica. O homem que estava morto há 4 dias sai do túmulo, ainda todo enrolado nas faixas do sepultamento. O impossível tinha acabado de acontecer, ali, na frente de todo mundo. Mas espera aí, para a gente entender o peso desse acontecimento, a gente tem que voltar um pouquinho. Afinal, quem era esse Lázaro? E por que essa história era tão pessoal? É aqui que a gente vê que a amizade é o centro de tudo. Então, o ponto principal é o seguinte: Lázaro não era um seguidor qualquer, sabe? A amizade dele e das irmãs dele, Marta e Maria, com Jesus é descrita como uma coisa muito rara, muito profunda. A casa deles lá em Betânia era mais que um lugar de passagem. Era um refúgio mesmo, um porto seguro, onde Jesus podia descansar de toda aquela agitação da vida pública. Essa sequência de eventos é super importante. Lázaro fica doente, morre, é sepultado. Tudo acontece, muito rápido. Mas o detalhe que muda tudo é que quando Jesus finalmente aparece, já tinham se passado 4 longos dias. Para todo mundo que estava ali, a morte era um fato consumado, não tinha mais volta. Claro que um evento desse tamanho não ia passar batido, né? Vamos ver agora o que aconteceu logo em seguida, as consequências que foram imediatas e, olha, explosivas. Foi o milagre que virou o jogo. O resultado foi uma divisão na hora. Para muita gente que viu ou ficou sabendo, aquilo foi a prova final. A fé dessas pessoas ficou muito mais forte. Agora, para as autoridades religiosas, foi a gota d'água. Um ato de poder tão grande, feito assim, fora do controle deles, era uma ameaça direta. Eles temiam que isso gerasse um tumulto, o que com certeza chamaria a atenção de Roma. Então isso aí acelerou e muito os planos para eliminar Jesus. E não foi só Jesus que sofreu as consequências, não. O próprio Lázaro. Puxa, ele virou a prova viva, a prova ambulante de um poder que desafiava todo o sistema. E por causa disso, ele também virou um homem marcado, um alvo a ser perseguido. Então, como é que essa história ressoou com o passar do tempo? Qual o significado mais profundo e o legado que a ressurreição de Lázaro deixou? Olha, do ponto de vista teológico, esse evento é bem mais que um milagre isolado. Ele é visto como um sinal bem concreto, da autoridade de Cristo sobre a própria morte. É como se fosse uma prévia, sabe? Uma antecipação do que a fé cristã celebra na Páscoa, a promessa da vida eterna. E o Lázaro? O que aconteceu com ele depois de tudo isso? Bom, existem tradições que dizem que ele conseguiu escapar da perseguição lá na Judéia e se tornou uma figura importante na igreja que estava começando, talvez até bispo. A história dele, a memória dele, se espalhou por toda a parte e se tornou uma peça fundamental da tradição cristã, tanto no Oriente quanto no Ocidente. E é com isso que a gente fecha esta análise. A história de Lázaro, o amigo de Betânia, deixa no ar uma pergunta muito forte. Não importa qual seja a perspectiva, a história força uma reflexão. Quais são os limites reais entre a vida e a morte?
E o que, afinal, seria preciso para conseguir cruzar essa fronteira?